TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje nós vamos entrevistar, aliás, o nosso primeiro entrevistado aqui na TV Farol, hoje está retornando, que é o diretor de planejamento do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas, Estélio Pimentel. Estélio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, é com grande satisfação que o recebemos aqui. E como eu sempre digo, é um programa dinâmico, eu já vou começando lhe fazendo uma indagação. Existe uma grande divergência entre números no estado de Alagoas, né? Os estudiosos, os pesquisadores, os sindicalistas têm um número, o governo do estado, o governo federal apresenta outros. Eu gostaria que você fizesse uma breve síntese do problema dos dados dos homicídios e da violência em Alagoas. Bom dia, Esperon, bom dia, Leonardo, ouvintes, telespectadores. Veja só, esse problema não é localizado, né, no estado de Alagoas. Existe um tumulto com relação aos números, né? E os números apresentados pela polícia, aliás, pelas polícias de cada estado, são diferentes. E dos números apresentados por empresas de pesquisas privadas e diferentes dos números do Ministério da Saúde. O SENASP, né, Secretaria Nacional de Segurança Pública, usa os números do Ministério da Saúde. Mas, assim, eles usam depois que os números da saúde são consolidados e aí encaminhados ao SENASP. Então, por exemplo, atualmente, só falando sobre homicídios, a polícia já tem números dos homicídios de 2012. O Ministério da Saúde tem 2011. E o último boletim do SENASP, que é chamado Mapa da Violência, né, que nesse momento eles fazem isso em são quatro mapas da violência, né,
um geral e 3 específicos, eles apresentam números do Ministério da Saúde de 2010. São esses os números mais confiáveis e são esses os números que, por exemplo, o Sindipol usa. Então, veja só, então há esse tumulto. No caso específico de Alagoas das taxas de homicídios, esse tumulto interno na Polícia de Alagoas foi admitido pelo presidente do Conselho de Segurança Pública de Alagoas, diante do CONASP, isso em 2011. Ele foi admitido que a própria Polícia de Alagoas não consegue consolidar seus números. Me permita, inclusive, fazer uma observação. Em 2011, nós divulgamos aqui, e inclusive o próprio governo do Estado acabou por reconhecer, nós afirmávamos que tivemos naquele ano 2.375 homicídios. O governo relutou, dava um número menor, mas, no entanto, acabou por aceitar. E você nos traz hoje o número de 2.427 homicídios para 2011. Qual é o número correto na sua visão, por favor, na visão do Sindipol? Estélio, um momentinho, eu queria saudá-lo e aos nossos telespectadores também. Antes de você falasse acerca desses números, eu pediria que voltasse até o início da década, né, no ano 2000, fizéssemos aí o crescente para que o nosso telespectador tivesse uma noção, já que agora estamos trabalhando em torno de 2.400 homicídios, ano passado tivemos até uma redução em relação a isso, quanto tínhamos no início da década e quanto agora em 2011, 2012 atingimos, para que nós possamos refletir sobre essa evolução dos números. Veja só, eu costumo lidar com taxa de homicídios, porque ele reflete o número de homicídios em relação à população, não com o número total. Agora, no caso, o Senasp, ele ainda não cotejou os números do Ministério da Saúde com outros dados que ele pega. Então, o Senasp, ele usa os números do Ministério da Saúde, cotejado com outras instituições de pesquisa. O Senasp não usa dados de polícia. Entendeu? Então, veja só, no caso do Estado de Alagoas, respondendo a sua pergunta, né, no ano 2000, nós tínhamos uma taxa de homicídios que girava em torno de 25,6. Na verdade, exata, 25,6, ficava em torno de 25 a 26 homicídios por número de 10 mil habitantes por ano. 100 mil habitantes por ano, exatamente. Obrigado. Aí, veja só, esse número foi crescendo, né? De modo que em 2005, em 2004, ele estava em torno de 35,1, né? E em 2005 foi quando houve o salto, que a gente chama de salto dos homicídios. Os homicídios, diferente do resto do país, os homicídios no estado de Alagoas, a partir de 2005, eles tiveram uma curva crescente, né? Então, você tem, em 2005, 40, ultrapassou os 40, né? Aí depois você tem 53 em 2006, 59 em 2007 e assim vai crescendo até chegar a 66,8, que é o último número do Senasp em 2010. A maior taxa de homicídios, não só do estado de Alagoas, como de regiões do globo. Então, no globo terrestre, aqui Alagoas, em 2010, era a região com maior taxa de homicídios do mundo, né? Estélio, inclusive, você me permite acrescentar a sua resposta, só para que o nosso telespectador entenda bem a situação desses números que foram colocados, essa relação de mortes pelo grupo de 100 mil habitantes, até porque isso facilita as contas para que em cidades com populações diferentes o índice vai ser o mesmo. Então você vai entender se uma cidade de 10 mil habitantes está muito violenta ou outra de 1 milhão de habitantes. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o tolerável é até 10 mortes para cada 100 mil habitantes. 10. A média nacional hoje é em torno de 25 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, mais do que o dobro do que o recomendado. Como você bem disse, no ano 2000, Alagoas estava nessa média nacional, 25 mortes para grupo de 100 mil. E, em 2010, isso passou de 25 para 66. 2011, 2012 aumentou. Beiramos aí a casa dos 70 assassinatos para o grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, 7 vezes acima do que a Organização Mundial de Saúde preconiza.
Se formos considerar só Maceió, Maceió passava de 115 mortes para 100 mil habitantes, o que é desesperador. Então, nossa situação realmente é muito triste, por isso até que temos que debater muito a segurança pública. Além do que, veja só, no caso do Brasil, né, falando em termos de Brasil, no Brasil, na verdade, nos últimos anos, houve uma redução, ou seja, ele passou de 26,7 do ano 2000 para 26,2, uma pequena redução, mas houve uma redução. E a Alagoas, ao contrário, subiu muito, né? Quase vertical a subida de Alagoas. Veja só, nós podemos dizer que mesmo com esses dados trazidos pela polícia, ou seja, que você leu aí, 2.400 e pouco, né, e 27, aí ele teria aumentado esse índice aqui. Então, de 2010 para 2011, mesmo com os dados de polícia, dados não consolidados pelo Ministério da Saúde, ele teria aumentado. Em 2012, se você ler aí, houve um pequeno decréscimo de homicídios. Estamos em 2.156. Certo, pelos dados apresentados pela polícia. Agora, veja só, mas há que se considerar que há aí um grupo de cadáveres não periciados devido à greve dos médicos legistas. Aliás, um número bastante considerável. Você nos cedeu aqui 181 corpos não periciados, é isso? Exatamente. Onde 181 corpos com morte violenta constatada, mas não periciados. Então você não sabe se foi homicídio, se foi acidente de trânsito, etc. Mas aí eu lhe pergunto, na semana anterior, o governo do Estado, a própria secretária nacional de Segurança, Regina Mick, divulgou um número, né, que houve uma redução de 11,88% no número de mortes letais violentas. Eu pergunto, com essas deficiências, temos aí 181 corpos não periciados, a gente não pode achar que esse número está fragilizado, esse número pode não ser o real, essa redução? Antes disso, Esperon, só para reforçar também a pergunta, porque quando você falou desse crescimento das mortes, eu lembrei até do discurso do secretário de Defesa Social, que sempre destaca isso. A Alagoas vinha num crescente e nós conseguimos interromper o crescimento e até fazer uma pequena redução. Aí eu gostaria de ouvi-lo. Parece que houve essa interrupção no crescimento, a redução, só que também a Alagoas está vivendo um momento de muitos investimentos federais, com o programa Brasil Mais Seguro. Será que essa redução foi interessante, considerando que estamos recebendo muito dinheiro, que pode ser que no ano que vem não tenhamos mais esse dinheiro? Eu discuto que essa redução deveria ter sido bem maior para o investimento que vem sendo feito no Estado. O que o senhor diria a esse respeito? É porque é o seguinte, aí você está investigando uma causa mais profunda que a gente poderia passar. O problema numérico, o problema do número de mortes é uma questão de Alagoas, né? Esse número assustador, essa taxa de homicídio assustadora, é um problema localizado no país, em Alagoas. Se você olhar todos os outros estados, ou eles estão fazendo um esforço próprio para reduzir a violência, ou estão com apoio do governo federal para poder implantar sistemas de redução. Mas aqui nós temos esse apoio. Aliás, eu acho que o investimento maciço e maior tem sido o governo federal. No ano passado foi, aqui em Alagoas. E por que não temos uma redução mais acentuada? Pois é, essa é a questão. Há diversas falhas no sistema, diversas falhas no programa que foi implantado aqui no estado de Alagoas, né? Olha, há um escritor internacional sobre polícia, né, David Bailey, e que toda a obra dele, ele chega a duas conclusões, né? Toda a obra dele aponta para duas conclusões. Como é que a polícia funciona? Ele estudou 23 polícias diferentes, e ele aponta para duas coisas. Ele diz, olha, a polícia funciona quando, número 1, ela tem identidade social. Então, se a polícia conquista identidade com a população, ela funciona melhor, né? Segundo, ela funciona quando você consegue, é um conceito mais complexo, né? Quando você consegue que o policial da ponta, né, ou seja, o patrulheiro ou o investigador, ele
se ele busque, né, caminhos diferentes para atingir o resultado. Então, ele tem que ter capacitação e tem que ter querer. Iniciativa própria. Iniciativa, exatamente. Isso é um conceito complexo. Assim, e ele faz o desenho do que é o servidor de segurança pública, o policial, né? Ele mostra por que essas duas coisas, qualificações, eles são efetivos no caminho do policial. Porque ele é um profissional diferente de todos os outros. Por exemplo, nós estamos aqui num quadrado, né? numa caixa, que é o que se chama uma sala. Sala é uma caixa, né? E grande parte das profissões são assim. Já o policial não trabalha numa caixa. É no mundo. Trabalha no mundo, né? O policial, fora das caixas. Tem outras profissões que também trabalham como repórter, como lixeiro, etc. Entendeu? Mas o policial, ele tem uma característica a mais do que trabalhar no mundo. Ele está à procura do que todo mundo quer esconder. Do que o objeto dele. E não tendo credibilidade perante a sociedade, seu trabalho fica muito mais difícil. E não tendo como encontrar o caminho também. O aparelho policial não é bem visto pela população. E o profissional estando desestimulado, aí com esses dois problemas... Então, só retornando, porque eu fiz toda essa curva, só retornando à pergunta, né? E aí, o que é que se pode fazer? Tudo o que você pensa, o projeto... você tem que fazer essas duas perguntas, né? Isso que eu tô planejando vai ajudar a polícia a ter identidade social? Vai ajudar o policial de ponta a encontrar o caminho da segurança pública, no caso do patrulhamento ou da investigação? Então, cada coisa que você planeja tem que estar isso aí. Ou seja, o planejamento tem que ser realmente fundamentado, embasado. Não pode ser algo de forma empírica, aleatória, né? Porque senão o resultado não é o esperado. Aliás, a gente não tem tido muito sucesso aqui nos nossos ditos planejamentos, né? É verdade. É algo assim interessante. Mas aí a gente tem que falar sobre diagnóstico, né? Aí a gente tem que falar por que a gente não tem tido esse sucesso, né? Porque, por exemplo, rapidamente o Leonardo falou aqui sobre a questão de postura, que a sociedade não encara bem o policial, seja ele militar ou civil. Nós tivemos na semana passada uma entrevista com o deputado Ronaldo Medeiros, onde ele dizia da forma com que foi mal atendido numa determinada delegacia, porque não se apresentou como um político, né, como um deputado, mas sim como um cidadão. E isso é uma constante, que eu considero isso um desvio. O policial deveria ver que, atendendo bem a população, ele traz, né, mais esse apoio. Quem tem culpa de uma má remuneração, de maus equipamentos, de uma postura ruim na conduta da segurança pública, é o próprio executivo e não a população. Então a gente tem que reverter isso. A população deve ser muito bem atendida, ainda que tenhamos todas essas deficiências. Concorda com isso? Então a gente não pode deixar de frisar. E na verdade não só o executivo, né? Há uma culpa geral de todo o aparato do Estado, né? Muito interessante. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. TV Farol, a TV feita para você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos.
Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o diretor de planejamento do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, Estélio Pimentel. Estélio, eu gostaria, você tocou na questão do diagnóstico, você poderia falar sobre qual seria esse diagnóstico para a gente explicar tantos problemas aqui com relação à segurança em Alagoas? Pois é, então, voltando à questão dos números, né, a escalada de violência se deu a partir de 2005, está localizado pelo números aqui do Senasp. Então vamos lá, mas o que é que levou Alagoas a começar essa escalada de violência a 2005? São fatos recentes e fatos mais antigos. Um deles é claro que é a droga, você tem duas drogas que substituíram a maconha como droga de baixo custo, que são o crack e o oxi, que é uma sofisticação do crack. Eles são de um poder destrutivo muito maior. O governo tem razão quando fala da droga, né? Mas me permita, se a gente extirpasse a droga no estado de Alagoas hoje, o problema da violência acabaria? Aí é que tá. Não acabaria. Por quê? Porque a droga não entrou só em Alagoas. A droga é um problema nacional, né? Aliás, é um problema continental, em toda a América do Sul, né? Há esse problema com o crack e com o oxi, não é só aqui no Brasil. Então, vamos ver. Aqui em Alagoas, ela encontrou um potencial destrutivo, um potencial de violência muito grande, porque ela encontrou um grupo vulnerável, hoje se chama assim, né? Esse eufemismo, né? Grupo vulnerável muito grande, né? Devido ao quê, né? A droga, ela encontra a violência, ela causa violência quando ela entra em grupos de jovens. Esses jovens, são jovens característicos, né? São jovens que não têm pertencimento, não têm perspectiva e não têm visibilidade. Ou seja, são jovens carentes, jovens muito pobres, né? E com família desorganizada. Hoje você tem cerca de 1 milhão de pessoas assim em Alagoas. É uma coisa assustadora. Muito maior do que qualquer outro estado, uma taxa muito maior do que qualquer outro estado da federação. E o que é pior, cerca de 500 mil foi criado nos últimos 10 anos. Normalmente, se Alagoas viesse andando normalmente com no caminho normal de Alagoas, né, a economia normal, nós teríamos 500 mil. Hoje nós temos 1 milhão de pessoas. Veja só, e de onde é que veio tanta gente? Essa é a questão. Então, você não combate isso só com polícia. Todos os serviços públicos têm que funcionar. Esse é um problema criado. Então, de um lado, você tem esse 1 milhão de jovens, né, que não sabe para onde vai, não sabe de onde veio e que não tem visibilidade. Do outro lado, então esse é o segundo ponto do diagnóstico. Droga, e tem essa juventude perdida, né? E tem o terceiro lado, que foi o desmonte do aparato, não só de segurança pública, mas do aparato do Poder Executivo em todo o Estado, né? Você teve o PDV, que desempregou um monte de gente. Você teve a redução
do padrão salarial de todos os servidores, exceto alguns grupos que ficam próximos do poder, alguns técnicos judiciários, né? E o recuo do serviço público em diversas áreas. Então, a prestação de serviço, ela recuou muito nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Diante dessa cronologia, de 0 a 10, que grau você imputaria de responsabilidade ao nosso atual gestor do Executivo? Veja só, o gestor do Executivo porque ele não é só um gestor do Executivo, ele é um usineiro. Tudo isso tem raiz, né? Primeiro, esse número assustador de jovens carentes. Segundo, o desmonte, né, salarial, de aparelhamento, de todo o poder, no acordo dos usineiros. Então, a culpa não é isolada, não é de uma pessoa. A culpa foi de todos os poderes de Estado. E aí eu me lembro que da outra vez falou-se em corrupção. Eu acho que houve uma corrupção geral dos poderes para poder aceitar, porque aí o Ministério Público deixou passar, o Poder Judiciário deixou passar, o Poder Legislativo deixou passar. Sabe, coisa engraçada é que antes do acordo dos usineiros, as usinas eram o maior fornecedor de ICMS. Era o maior contribuinte. Hoje é o quarto, quinto, sexto. Varia de ano para ano. Série de isenções, né, de perdões. Isso, veja só, é que mesmo depois de acabar do acordo, eles não voltaram a pagar. Esse é o grande problema do nosso Estado. Nós estamos sob a égide de uma única atividade econômica, uma atividade que conseguiu um acordo dos deuses, e o fruto maior desse acordo é a violência que nós estamos vivendo hoje. Leonardo. Mistério, já que estamos vivendo com essa violência elevada, como você bem disse, gostaria de falar daquilo que foi vendido como solução do problema, que é o Plano Brasil Mais Seguro. Desde que ele iniciou, há cerca de 8 meses, o programa Segurança em Debate apresentou diversas críticas, o Sindicato dos Policiais Civis, Sindipol, também efetuou críticas, e naquele momento foi dito que essas pessoas que criticavam, entidades que criticavam, estavam fazendo de forma descabida, que era o plano sucesso total que ia apresentar resultados. Neste momento em que os números mostram que a coisa não está tão boa assim, a própria Secretária Nacional de Segurança Pública já admite falhas no programa, então as críticas começam a aparecer como justas. Gostaria de ouvir o seu comentário a respeito dessas críticas que foram feitas, do que falta no programa Brasil Mais Seguro. Já percebi pelo seu comentário, assim como eu penso, que uma das falhas são as outras secretarias que não a de Defesa Social, porque eu não vejo Secretaria de Saúde, de Trabalho, de Assistência Social fazendo um trabalho paralelo nas unidades onde temos, por exemplo, bases de polícias comunitárias. Exatamente. Então, o que você precisa, antes de mais nada, é recuperar a economia do Estado. Curioso é que a delegacia que poderia ajudar nesse caso não tem investimento nenhum, né, que é a Decotap. É quem podia dar retorno financeiro, né, para o Estado. Nunca vi. Eu trabalhei lá na Decotap, achei engraçado, interessantíssimo o trabalho lá, né? Inclusive há delegados que têm posição a respeito, né? Essa mesma posição a respeito, e que infelizmente não houve nenhuma modernização. Só para acrescentar o que você está falando, não interrompendo a resposta que deve ser bem mais longa, nosso estado vizinho aqui, Sergipe, teve um trabalho intenso na Decotap, a delegacia contra os crimes da administração pública e ordem tributária, e recebeu milhões de reais de uma construtora que estava devendo. Então, o trabalho da polícia redundou em dinheiro indo para os cofres públicos. E aqui em Alagoas, a delegacia está quase abandonada, né? Isso. Aí veja só, eu ia citar o exemplo de Sergipe, mas você antecipou. Aí veja só, é isso. Se você olhar a delegacia a Decotap de Sergipe e a Decotap de Alagoas, você vê que distância nós estamos do Brasil. Na verdade, se você olhar as famílias do estado de Alagoas hoje, né, você chega à conclusão que se não houvesse alguns dispositivos como Bolsa Família, nós teríamos voltado a 1800. A miséria seria a escravidão aqui. Aí, veja só, em primeiro lugar, você precisa fazer essa discussão sobre a economia. Em segundo lugar, aí, como atuar? A atuação tem que ser conjunta de todos os setores. Eu vou deixar as questões pontuais para o próximo bloco, onde você vai
vai conversar com o presidente do sindicato, que ele vai falar sobre plano de carreira, né, sobre delegacia 24 horas, sobre carreira única, etc. Mas assim, o que fazer? Né? O que fazer nesse momento? Em primeiro lugar, a gente tem que reestruturar toda a Polícia Civil com essas coisas que vão ser apresentadas. Segundo, né, não só a Polícia Civil, Polícia Militar também. Né? Segundo, né, você precisa de um trabalho conjunto de todo o aparato do Poder Executivo e dos outros poderes, do Poder Judiciário principalmente. Se você não tiver isso, você não tem recuperação nesses índices de homicídio. Isso é um trabalho complexo. Agora, veja só, tem algumas coisas que atrapalham no Plano Brasil Mais Seguro. Por exemplo, a entrada da Força Nacional é uma coisa que atrapalha. Porque a Força Nacional, não sei se você percebe, ela desqualifica os poderes locais na entrada, no caminho e na saída. Ela desqualifica na entrada, porque por que é que ela está sendo chamada? Por que a Força Nacional precisa estar ali? Denotam a incompetência das forças locais. Pois é, em geral, a interpretação que se faz é essa. Né? Não é verdade, mas é a interpretação que se faz. No caminho, ela desqualifica por quê? Porque o policial da Força Nacional, ele trabalha com outro aparato, com outro equipamento, ganhando cerca de 6, 7 mil só em diárias, fora o salário dele. Então, e trabalhando junto com você, usando suas informações, que você é que vai dar. Né? E na saída, porque se você consegue resultado junto da Força Nacional, quem foi que conseguiu o resultado? A gente costuma sempre dizer aqui que a atividade policial ela tem que ser inerente de quem conhece o ambiente. Exato. Mas é o que diz, aí eu tenho que voltar ao David Bailey, né? Tem que ter identidade social. Primeiro, você tem que convencer a própria polícia disso. Segundo, você tem que trabalhar nesse sentido. Não adianta você chamar alguém do fim do mundo para botar aqui e essa pessoa vai resolver o quê, né? Estélio, só um detalhe, sempre que falamos de Força Nacional é bom lembrar que se Alagoas recebe 100 policiais da Força Nacional, geralmente já cedeu 60, 70. No mesmo momento que está recebendo, está enviando policiais para a Força. Então, quando a gente tem que botar essa conta em dia, às vezes a gente tem só um ganho de 30 policiais. Tal. E o desestímulo gerado pela Força é muito grande. Porque, como você bem falou, está um policial daqui trabalhando do lado de outro de fora, ganhando 3, 4 vezes mais do que ele só em diárias. Então, o mal-estar é muito grande. Assim como o policial alagoano, que foi para a Força, quando retorna, desmotivado, porque voltou ao seu salário original. E uma outra preocupação. No momento em que o governo federal retirar a Força Nacional daqui, como vamos ficar? Não investiu nada no local. Não houve nenhuma coordenação no local para melhorar a atividade local, não houve aumento salarial, não houve... Me permita, Esperon, até discordar um pouco, tentar esclarecer a sua colocação, porque do jeito que você falou, parece que a Força Nacional está salvando a lavoura aqui em Alagoas. Eu entendo que não. A Força Nacional ostensiva, de polícia militar, o trabalho está sendo muito reduzido, as prisões estão sendo poucas. A de polícia judiciária, polícia civil da Força Nacional ainda tem feito alguns trabalhos, algumas prisões, tem conseguido êxito. Agora, de polícia judiciária, a polícia militar propriamente dita, analisem as últimas prisões. Poucas prisões têm sido feitas. É Força Nacional parada na Ponta Verde lá para o turista ver. Agora, a atuação mesmo eu não tenho visto, não. É um peso de ouro, muito caro o pagamento desses profissionais e dos seus equipamentos para poucos resultados. A gente tem que analisar, o gestor tem que analisar resultado. Não adianta você gastar um caminhão de dinheiro por resultado ínfimo. Na realidade, a minha afirmativa sobre a Força Nacional tinha uma conotação assim pejorativa, porque a gente sabe que os resultados são ínfimos, né? Mas eu fico com uma preocupação. Além disso, temos a Força Nacional, temos muita verba vinda aí do governo federal. Se isso cessar, né, isso pode ter gerado aí uma acomodação no governo do Estado e a gente vai ter problema no futuro. Como eu sempre falo, eu fico com medo até de ser excessivamente crítico, só para citar um exemplo, as verbas estão chegando e boa parte é gastada em locação de viatura. Se ano que vem não tiver verba, vai andar, a polícia vai fazer o quê? Porque não tem mais viatura própria, que todas estão velhas, e tudo hoje em dia é locação. Eu diria que você tem que fazer um projeto, né? Não só com todas essas
secretarias e forças envolvidas, Poder Judiciário, etc., mas também com os profissionais da área, né? Você tem que chamar as associações, o sindicato, etc., para saber qual é a opinião do cara, como é que o cara acha que vai resolver o problema da violência. Infelizmente, o nosso tempo no bloco está terminando. Eu gostaria de lhe pedir o seguinte: como é a relação do Sindipol com a Secretária Nacional de Segurança Pública? É uma relação próxima, é uma relação de afinidade, que há perspectiva de bom entrosamento? Não. A nossa via governamental, na via governamental, a nossa relação hoje, por exemplo, com o delegado-geral de polícia, é bem melhor do que antes, né? Aí... Parece ser alguém realmente mais acessível, né? Se bem que sempre começa assim, né? Aí depois, com o passar do tempo, a gente vai se dividindo. Mas por enquanto... Aí se torna político e não técnico. Não, por enquanto, a relação, tanto no campo político como no campo técnico, é boa, né? Aí, com o Senasp, infelizmente, o Senasp ele ainda não tem o condão de chamar e no caso da secretária, né? Ele não tem o condão de chamar os profissionais para fazer a discussão. Isso é fundamental. Não adianta você investir sem ter um diagnóstico construído, inclusive, pelos profissionais. Eles sabem. Falava-se há pouco do delegado que se aposentou recentemente depois de 40 anos de serviço. Esse cara não tem nada para dizer. É claro que ele tem, né? Por gentileza, eu vou pedir a você que faça as suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Já aproveitando e antecipando aqui o nosso quadro do acerto e erro do alvo, e também fazendo um acerto e erro, já que no próximo bloco teremos também o acerto e erro do presidente dos sindicatos policiais civis. Aí, veja só, bom, para nós o diagnóstico é claro, tem 3 pontos e tem essa questão antiga, tem esse fator antigo que é o acordo dos usineiros. Tudo isso precisa ser discutido e ser revertido, né? Agora, há coisas pontuais que vão ser apresentadas pelo presidente no próximo bloco. Quanto à questão do acerto do alvo mais recente, eu creio que não é um fato isolado, mas a vida do companheiro Valdir, que foi um exemplo e que faleceu agora essa semana, mas que foi um exemplo para tudo quanto é sindicalista e policiais de todo o país, né? Companheiro antigo que viveu quase 40 anos na Polícia Federal e foi cassado, na ditadura voltou, foi sindicalista durante mais de 20 anos e sempre foi um exemplo não só para sindicalistas, mas para policiais do país todo, né? É uma história que deveria ter sido escrita, ou ainda será, eu quero crer, em livro. Para mim, esse seria o acerto no alvo. O erro do alvo, eu acho que continua a ser do Senasp, que devia chamar os servidores de segurança pública para fazer a discussão sobre os projetos. Bom, a gente agradece a sua presença aqui. Estamos com o diretor de planejamento dos Sindicatos Policiais Civis de Alagoas, Estélio Pimentel. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. TV Farol, a TV feita para você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A
Atualmente, no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, agora no terceiro bloco, com Josimar Melo, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. Josimar, eu já vou começar lhe fazendo um primeiro questionamento. Nós aqui somos defensores de delegacias funcionando 24 horas, mas a polêmica agora na Polícia Civil é a mudança da central de polícia lá da Praia da Avenida para o Farol, que é um bairro que já está bastante saturado, com muito trânsito, muito engarrafamento, e a gente ainda vai piorar isso. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre delegacias 24 horas. Olha, veja só, essa posição não é só do sindicato, é de toda a categoria, já que a gente tirou isso no congresso da categoria, né, que o modelo como deveria funcionar a delegacia seria esse, 24 horas, delegacia nos bairros, né, onde a população a qualquer momento, qualquer dia e qualquer hora do dia pudesse ter acesso ao serviço da Polícia Civil, que é de prestar queixa, de fazer investigação. E com relação à mudança da central, a gente não tem opinião, porque já que nós somos contrários a essa política de centralizar o serviço. Então é um erro, não é um erro transferir a central de um canto para o outro, é um erro a existência de uma central, de uma delegacia central. Então a gente, nesse sentido, nós temos a compreensão que é um erro manter essa política de central. E sim, o governo deve implementar, aí o desejo da categoria, as delegacias abertas 24 horas para atender a população. Que bom ver isso, Leonardo.